Ministros do STF realizam sessão extraordinária nesta quarta-feira. Declarada inconstitucional lei de Porto Alegre que estabelecia requisitos de cobrança de impostos das sociedades de advogados. Primeira turma do Supremo nega habeas corpus a empresário acusado de matar a advogada ao dirigir embriagado. Ele bebeu e estava a 120 km por hora, 4 vezes a velocidade permitida na via. Polícia Civil faz mega operação para cumprir mandados de prisão contra foragidos em todo o Brasil. Os alvos são pessoas que cometeram roubo, estupro, homicídio e que tenham envolvimento com crime organizado. Número de adoções internacionais cai no país, mas por um bom motivo. Famílias brasileiras estão adotando mais adolescentes e grupo de irmãos. Olá, boa tarde. Boa tarde. O Supremo Tribunal Federal realizou agora há pouco uma sessão extraordinária. Entre os processos analisados pelos ministros, um recurso que questiona uma lei de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A lei gaúcha instituiu requisitos para a cobrança de impostos das sociedades de advogados. Veja agora na reportagem de Gabriel Ciafrei. A discussão sobre o imposto chegou ao Supremo Tribunal Federal em 2015, depois do pedido feito pela Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul. A OAB questiona uma lei criada em Porto Alegre. Ela foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A lei instituiu requisitos para a cobrança de ISS de forma fixa, per capita ou por prestação de serviço. No STF, a OAB Rio Grande do Sul questionou a capacidade do município para legislar sobre o tributo. Este requisito de participação de uma atividade, de uma pessoa jurídica numa atividade fim, gerou, então, a lavratura de autos de infração, gerou a possibilidade de, potencialmente, a arbitrariedade do fisco municipal e uma insegurança jurídica, o que fez, então, e o motivou, e é isso que está sendo discutido. Ao defender a manutenção da validade da lei, o procurador do município de Porto Alegre negou que tenha havido inovação legislativa. O artigo 20, parágrafo 3º da Lei Complementar Municipal apenas reprisa os termos do artigo 9º, parágrafo 3º do Decreto-Lei Federal 406/68. Ou seja, é uma reprodução. Não há essa inovação alegada na inicial do mandato de segurança e agora no recurso extraordinário. 3 entidades foram inscritas como amigos da Corte. A OAB Nacional ressaltou que municípios não podem determinar regras de tributação que não estejam em lei complementar. O que se está tratando aqui é simplesmente se o município de Porto Alegre, e com repercussão geral os demais municípios, pode estabelecer critérios não previstos na lei complementar. Ou seja, se a tributação da sociedade de advogados será fixa, ou per capita, ou pelo preço do serviço. Visão diferente tem a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais. A Abraço defendeu a autonomia dos municípios para criar esse tipo de lei. Não há lugar no mundo em que os advogados não pagam imposto pelo preço do seu serviço. Paga-se IVA, paga-se sales tax, paga-se, enfim, sempre uma tributação ad valorem. O Ministério Público também se manifestou, defendendo que o plenário do Supremo aceite o pedido feito pela OAB do Rio Grande do Sul, suspendendo a validade da lei. Não se está aqui apenas a discutir competência municipal em matéria tributária, mas o modo como se justapõe numa sociedade livre, num Estado democrático de direito, o exercício da advocacia e a possibilidade, o poder tributário do Estado, que a matriz constitucional mais clássica diz, não é apenas poder de obter receita, mas também é o poder de destruir. E esse poder tem que ser sensivelmente observado e respeitado. Ao ler o voto, o relator do processo, o ministro Edson Fachin, aceitou o pedido, declarando a nulidade da lei. Para os efeitos da sistemática da repercussão geral, declara-se a nulidade constitucional dos dispositivos que antes mencionei, inciso 2º, parágrafo 4º, artigo 20 da Lei Complementar 773 e 49.4, parágrafos 3º e 4º do Decreto 15.416, ambos diplomas legislativos editados pelo município de Porto Alegre. O voto do relator foi acompanhado pela maioria dos ministros. O voto divergente foi do ministro Marco Aurélio, que defendia a manutenção da decisão do TRF da 4ª Região.
E agora vamos conferir todas as pautas do Supremo que estão previstas para logo mais às 2 da tarde. Tributos e regime tributário é o primeiro dos 2 temas da pauta original da tarde desta quarta-feira no plenário. Os 2 primeiros processos são recursos extraordinários que tratam do direito ao creditamento de imposto sobre produtos industrializados, o IPI, na entrada de matérias-primas e insumos isentos da Zona Franca de Manaus. 2 ações diretas de inconstitucionalidade ainda estão sob o mesmo tema, tributos e regime tributário. A primeira é contra a lei que institui taxa de fiscalização sobre a exploração e aproveitamento de recursos hídricos no estado do Pará. A segunda é contra a lei fluminense, que institui a taxa de controle, monitoramento e fiscalização ambiental sobre energia elétrica de origem hidráulica, térmica e termonuclear, TFGE. Uma proposta de súmula vinculante também poderá ser analisada na sessão, tratando de direito a crédito em operações de aquisição de bens não tributados por IPI. Contribuições é tema com um único recurso extraordinário sobre cobrança do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRURAL, incidentes sobre a produção de segurados especiais. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. A primeira turma do STF negou o habeas corpus ao empresário Marcelo Malvio Alves de Lima, acusado de matar uma advogada ao dirigir embriagado e em alta velocidade. O fato ocorreu em 2011, em um bairro nobre de São Paulo. A defesa queria que Marcelo respondesse por homicídio culposo e não doloso, para assim não precisar enfrentar o tribunal do júri. De acordo com a advogada, ele bebeu e estava a 120 km por hora, 4 vezes a velocidade permitida na via. Mas ela ressaltou que a vítima, Carolina Menezes Sintra Santos, que estava no outro veículo e morreu com a batida, também estava embriagada e ultrapassou o sinal vermelho. O que se pretende aqui é uma análise de dolo eventual concorrente. O que seria, na realidade, imaginar uma hipótese de um duelo, em que uma pessoa caminha para trás, a outra pessoa caminha para trás, os dois viram-se juntos, atiram e um mata o outro. Porque apenas numa análise de duelo é possível imaginar que 2 partes estão assumindo o risco de matar. O relator, ministro Marco Aurélio, desclassificou a conduta imposta ao empresário. Defiro a ordem para, reconhecendo a inexistência de dolo eventual, desclassificar a conduta imputada ao paciente para a prevista no artigo 302, cabeça da Lei 9.503 de 97, que é o Código Brasileiro de Trânsito. Apenas o ministro Luiz Fux acompanhou o relator. Os demais ministros entenderam de forma contrária e negaram o habeas corpus. Tanto poderia ser como foi a vítima, que, segundo algumas testemunhas, teria passado o semáforo vermelho, como poderia ser uma criança atravessando, saindo correndo, que o réu, a 120 por hora, não conseguiria parar o seu Porsche. Esse é um caso típico em que um juiz consegue se ver nessa situação, porque poderia acontecer com um filho nosso, estar de um lado ou do outro. E ainda assim, eu acho que o papel do Estado é permitir que o direito penal funcione como prevenção geral para que as pessoas não se animem a entrar num veículo depois de consumirem quantidade relevante de bebida e menos ainda dirigi-lo em área urbana a quase 120 km por hora. Definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação ou a própria imputação via sentença de pronúncia do paciente por homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de homicídio culposo ou mesmo de inocorrência de crime, é questão que cabe ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Com isso, Marcelo vai enfrentar o Tribunal do Júri. O julgamento estava marcado para maio do ano passado, mas foi suspenso por liminar até que a primeira turma julgasse o habeas corpus. E a segunda turma do Supremo negou nesta terça-feira recursos de Nelson Meurer e manteve a condenação do ex-deputado federal do Partido Progressista. A turma também julgou outros casos envolvendo a Operação Lava Jato. Acompanhe na reportagem de Carla Lucena.
Condenado em maio do ano passado pelo STF, Nelson Meurer questionava penas de 13 anos, 9 meses e 10 dias de prisão. O ex-deputado federal foi o primeiro condenado até o momento pelo STF na Lava Jato e vai responder por corrupção e lavagem de dinheiro. O relator, ministro Edson Fachin, disse que não há nenhuma ilegalidade na decisão que condenou o ex-deputado do PP. A decisão foi unânime. Não há na dosimetria nenhum reparo a ser feito no acréscimo decorrente da valoração negativa das circunstâncias do crime, diante da efetiva comprovação de que o embargante, com a sua conduta, recebeu ao menos R$ 4.552.000 em vantagens indevidas, submetendo-as posteriormente a processo de lavagem. A segunda turma também decidiu arquivar parte do inquérito que investigava o ex-ministro Ricardo Berzoini. Ele foi acusado pelo Ministério Público Federal de integrar organização criminosa formada por outros políticos do Partido dos Trabalhadores. O Supremo estava no exercício da competência, o Ministério Público não ofereceu denúncia, não deliberou no sentido, não pediu qualquer deliberação no sentido de persistir nas investigações ou nas diligências e, portanto, o processo, quando não houve a oferta de denúncia e quando não houve qualquer pedido do Ministério Público quanto a ele, estava sob a jurisdição deste Supremo, que então haverá de concluir no sentido de que a não denúncia do recorrente e o não requerimento de novas diligências investigatórias conduz a que se possa depreender não se ter vislumbrado elementos mínimos para o prosseguimento do feito. Os ministros negaram ainda recurso do MPF que questionava a decisão do STF de enviar para a Justiça Eleitoral do DF depoimentos de delação do grupo Odebrecht, que citam o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Não só não há qualquer omissão, a matéria foi discutida, como prevaleceu no plenário agora para definição de todos os casos, exatamente o que tinha sido a conclusão aqui, e que foi objeto de questionamento e da divergência que saiu vencedora. Nada obstante tenha formado a corrente minoritária, tanto aqui quanto no Tribunal Pleno, mas o voto de Sua Excelência é profundamente, como não poderia deixar de ser, coerente com a orientação majoritária que se formou e rediscutir essa matéria seria, na verdade, retomar o fundo da questão no órgão fracionário após a definição do Tribunal Pleno. Em mais um caso envolvendo a Lava Jato, foi negado o pedido da doleira Nelma Kodama. Ela pedia para manter os termos do acordo de delação premiada firmado com a Polícia Federal, mas que não foi homologado pela Justiça. Para a defesa, esse acordo seria melhor do que o firmado com o Ministério Público, que foi homologado. A não homologação do acordo celebrado com a autoridade policial e, em seguida, a homologação de acordo firmado com o Ministério Público não contrariam a autoridade do decidido por esse Supremo Tribunal Federal na ação direta de constitucionalidade 5508, porque se tratam de atos anteriores ao paradigma tido como violado. O caso não é de reclamação pela singela circunstância de não se ter nem qualquer afronta à garantia das decisões do Supremo, porque ela não existia, e, de outro lado, porque também a questão de competência, que é o outro objetivo da reclamação constitucional, sequer é posta em questão neste caso. Não havendo essa relação de anterioridade, e no caso não há, porque o paradigma sobreveio à prática dos atos de que se reclama, torna-se ausente, no caso, até mesmo o próprio interesse de agir. Os ministros também confirmaram que o jornalista Paulo Henrique Amorim não vai ter que indenizar o banqueiro Daniel Dantas. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tinha determinado que o jornalista deveria pagar uma indenização de R$250 mil por danos morais ao banqueiro por causa de matérias jornalísticas publicadas no blog de Paulo Henrique Amorim. E você vai ver a seguir, cai o número da chamada adoção internacional. Crianças e adolescentes não precisam mais sair do país para ter uma família.
As polícias civis de todo o país cumprem hoje mais de 1.000 mandados de prisão no Distrito Federal e nos 26 estados. A mega operação é para prender foragidos da justiça. A repórter Carolina Chaves traz ao vivo outros detalhes com a gente e conversa agora comigo. Oi, Carol, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, os alvos da operação são foragidos da justiça que cometeram roubo, homicídio, estupro e têm ligação com o crime organizado. 4.600 policiais participam dessa operação. O total de mandados expedidos de prisão preventiva no estado de Rondônia são 200 mandados e em São Paulo 100. O total de mandados, como você falou, Rafaela, expedidos passa de 1.000. 600 pessoas até o momento já foram presas em todo o país. E durante o cumprimento na operação, os policiais apreenderam dinheiro, armas e drogas. A operação conjunta é coordenada pelo Conselho Nacional de Chefes da Polícia Civil e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e ela termina às 5 horas da tarde. É com você, Rafaela. Obrigada, Carol, pelas informações. E por unanimidade, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça reduziu a pena do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para 8 anos, 10 meses e 20 dias de prisão. Ele foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. O julgamento começou com a afirmação do presidente da turma, Reinaldo Soares da Fonseca, de que todos os processos estão recebendo o tratamento devido no Superior Tribunal de Justiça, principalmente os que dizem respeito à liberdade, e esclareceu que esta é a primeira vez que o agravo regimental no recurso especial é julgado. Não são verdadeiras qualquer notícia jornalística no sentido de que em outras datas este processo foi colocado ou estava prestes a ser colocado para julgamento. O primeiro dia deste julgamento diz respeito a esta data. Após a abertura da sessão, o relator do caso, o ministro Félix Fischer, leu um resumo do relatório de mais de 170 páginas e deu parcial provimento ao agravo regimental. Para o relator, a pena de 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro deveria ser reduzida. Não havendo causas de diminuição ou aumento de pena, a pena do crime de lavagem de dinheiro será então fixada em 3 anos e 4 meses de reclusão. Pelo concurso material, artigo 69, devem ser somadas as penas do crime de lavagem de dinheiro e aquela correspondente ao crime de corrupção passiva, ficando definida a pena total em 8 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão. Com relação à reparação de danos do suposto proveito econômico do ex-presidente Lula sobre o apartamento 141, o triplex mais as reformas, o relator Félix Fischer fixou o valor em R$ 2.424.991. O ministro Jorge Mussi votou em seguida. Ele destacou que a sentença determinada em primeira instância foi excessivamente aumentada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e acompanhou o voto do relator. Apesar de o presidente da 5ª turma, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, ter atribuído valores diferentes das penas de lavagem de dinheiro e corrupção passiva, o magistrado chegou ao mesmo tempo de reclusão definido pelo relator e também acompanhou a redução da multa. O último a votar foi o ministro Ribeiro Dantas. Ele destacou que não cabe ao STJ fazer a reanálise dos fatos e seguiu o voto dos demais ministros. Com isso, a pena do ex-presidente, preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde abril do ano passado, deve ser reduzida para 8 anos, 10 meses e 20 dias. Cai o número de adoções internacionais. Dito assim, parece até uma má notícia, né? Só que não é não. É que as famílias brasileiras estão optando por adolescentes e grupos de irmãos. A mudança no perfil de adotados favorece a maioria que espera por uma família. Em um ano, o número de adoções internacionais caiu pela metade. Foi de 66 em 2017 para 33 em 2018. E isto tem motivo. Uma criança de 3 anos já era considerada uma adoção tardia, porque tínhamos dificuldade na colocação dessa criança. Hoje não tem dificuldade alguma, essa criança entra para o cadastro, rapidamente ela já é acolhida por uma família.
Então, hoje, o que nós encontramos maior dificuldade são crianças maiores de 9 anos e, sobretudo, com grupos de irmãos. Então, esse nosso Tardia flexibilizou um pouco. O perfil dos estrangeiros interessados em adotar no Brasil sempre foi mais amplo. Maiores de 11 anos, grupo de irmãos. Só que agora, os adotantes brasileiros estão seguindo a mesma tendência. E crianças e adolescentes não precisam mais sair do país para ter uma família. Para quem tem a necessidade de ter um lar, segundo especialistas, ficar na terra natal é ainda a opção mais adequada. As pessoas poderiam se sensibilizar mais, né? Entender um pouquinho melhor sobre a adoção tardia. É fundamental, é importante, é um trabalho lindo, assim. E eu acho que fazendo um bom trabalho, conhecendo um estágio de convivência, né, é possível sim que esse número diminua de adolescentes que estão no serviço de acolhimento, que eles possam ter uma família. Apesar da mudança no perfil nacional de adoção, as estatísticas ainda são desafiadoras. Das mais de 5.000 crianças e adolescentes disponíveis para serem adotadas, quase 4.000 têm mais de 11 anos. A discrepância ainda é grande quando analisamos o número de pessoas cadastradas para adotar, mais de 42.000. Pouco menos de 2% delas aceitam crianças com esta faixa etária. Adotar é mais do que proporcionar uma nova família. É muitas vezes realizar o simples sonho de ser amado de verdade. Se elas permanecem no país em uma família, sim, é vantagem, né? Porque nós temos que cuidar das nossas crianças. Elas ficando no Brasil, realmente inclusive, mostra que a gente está fazendo um trabalho e é um trabalho de direitos humanos, né? Eu acho que isso é importante. E sobre o perfil da adoção no Brasil, a gente conversa agora aqui no estúdio com a advogada da família, Marcela Furst. Marcela, muito obrigada pela participação em primeiro lugar. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Bom, a que a senhora atribui essa redução no número das adoções internacionais? O que acontece? A gente tinha um perfil que as pessoas procuravam, que era menina, branca, até 3 anos de idade. E isso advém de uma série de preconceitos e dúvidas que as pessoas têm. Quando você quer dar entrada no processo de adoção, você vai até a vara da infância e da juventude e entra com um processo em que haverá um curso fornecido pela própria instituição, que tem ali psicólogos, assistentes sociais, que trazem toda a temática referente à parentalidade, tirando dúvidas e acaba tirando um pouco dos preconceitos e dos paradigmas que são feitos com relação àquelas adoções tardias. Porque a gente fala adoção tardia a partir dos 3 anos, o que dirá dessas crianças que têm 10, 12 anos de idade? É ainda mais difícil que elas sejam adotadas. Há uma tentativa de desburocratizar o processo de adoção. Isso tem surtido efeito nesse sentido também? Tem sim. Na verdade, essa desburocratização foi um avanço da Lei 3.509, que trouxe algumas alterações, como, por exemplo, também na perda do poder familiar mais rápido, porque muitas vezes a criança ela era dada para adoção e aí o poder judiciário ficava pesquisando aquela família extensa, tios, avós, alguém que queria aquela criança. Mas muitas vezes não tinha ninguém interessado realmente. Aquela criança ia crescendo no abrigo e deixando de ser, inclusive, um perfil que era aquele mais procurado pelas famílias. Então, essa desburocratização também de reduzir a questão do prazo pela pesquisa da família extensa, também quando surge um recém-nascido, uma criança, e durante 30 dias não aparece ninguém a procurando, já existe a perda do poder familiar e ela pode entrar nessa lista de adoção, o que muitas vezes evita que ela cresça e se torne uma criança de adoção tardia. Doutora Marcela, há uma diferença na tramitação do processo na adoção aqui no Brasil e internacional? Existem diferenças em decorrência da legislação de cada país. Aqui no Brasil, nós somos signatários da Convenção de Haia. Então, existe aquela interlocução dos países que são signatários, que fazem uma cooperação entre eles, em que um órgão, que é do Ministério da Justiça, entra em contato com outro país para poder saber como é que é a legislação e fazer essa intermediação, evitando o tráfico internacional de crianças. Agora, quando
tem a adoção por aqueles países que não são signatários, aí ela corre naturalmente pelo ECA, o que é um pouco mais difícil, porque você tem que saber a legislação do outro país, inclusive porque tem países, por exemplo, que não aceitam adoção por casais homoafetivos ou homossexuais. O caso da adoção de irmãos, isso também, como vimos na reportagem, também tem sido facilitado. Exatamente. A lei que eu me referi, ela trouxe também a prioridade de tramitação no caso de pessoas que têm interesse em adoção de crianças com deficiência, com alguma doença grave e grupos de irmãos. Órfãos, por exemplo, também existe uma prioridade? Exatamente. Aqueles que são deixados, que na verdade não houve um registro, uma perda do poder familiar, muitas vezes casos que a gente vê que são crianças largadas em sacos plásticos, elas também têm prioridade. Ok, doutora Marcela, muito obrigada mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço. E no próximo bloco, a exposição mostra a relação entre migrações humanas e questões socioambientais. A exposição traz em vídeo e painéis tendências migratórias humanas globais. Nesta terça-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, participou da abertura da exposição Exit, Migrações Humanas Contemporâneas, da Fundação Cartier de Paris. A mostra Exit é inédita na América Latina e foi aberta pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e pelo embaixador da França no Brasil, Michel Mihailets. E também contou com a presença do ministro Dias Toffoli. O Brasil foi o primeiro país a dar exatamente a aplicação de convenções internacionais e da lei de imigração a pessoas apátridas que aqui chegaram fugindo da guerra da Síria. A exposição traz em vídeo e painéis tendências migratórias humanas globais, com questões sociais, econômicas e ambientais urgentes. Ela foi montada com dados coletados de todo o mundo, incluindo o Brasil, que mostram a evolução alarmante dos padrões migratórios no mundo. Todos nós somos responsáveis pelo que acontece neste planeta para esta e para as futuras gerações. Essa obra de arte, que é esse documentário, vai nos comunicar exatamente quão conectados nós estamos em qualquer ponto do planeta. E hoje ficamos por aqui. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Tchau.